Boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença de todos ao evento, ao prestígio a esse tipo de iniciativa que eu acho que é extremamente importante para o desenvolvimento do esporte no país. Dando prosseguimento às atividades programadas, eu gostaria de fazer o convite à doutora Christine Green para proferir a sua palestra. A professora Christine Green é doutora em gestão esportiva pela Universidade de Maryland. Atualmente, ela é professora no College of Applied Health Science, na linha de recreação, esporte e turismo, da Universidade de Illinois. Ela estuda a interseção entre esporte e desenvolvimento. Seu estudo examina o crescimento e desenvolvimento dos programas e sistemas esportivos e sua relação com o desenvolvimento dos indivíduos, grupos, comunidades e organizações. Então, eu gostaria de convidar a professora Green e pedir a todos que a recebam com uma salva de palmas para termos o prazer de ouvir sua palestra. Professor Green, be welcome. Pessoal, por enquanto só nos organizamos umas informações. Aqueles que desejarem colocar as suas perguntas e os questionamentos para a doutora Green, eu peço que o façam por escrito ao nosso pessoal que está ali no cantinho, tá? Para que ao final da palestra nós possamos colocar as perguntas para a professora Green e que ela assim esclareça as dúvidas e os questionamentos que porventura surjam ao longo dessa importante fala. Muito obrigado. Hello. Yes. Okay. I'm very honored to be here. I have to say I'm a little surprised to be here, as I come from a country that has no public policy in sport and no minister of política sport. pública do esporte e nenhum ministro de esporte, na verdade. Eu agradeço. E eu tenho pouquíssimas palavras em português que eu aprendi e eu provavelmente não posso usar todas, né? Talvez seja alguma apropriação. Eu sei dizer opa, obrigado. E eu também posso dizer não, na verdade não era mais isso, que seriam adequadas, na verdade. E eu tive uma experiência de muita hospitalidade, então eu gostaria de dizer muito bom para descrever a comida e saúde, não é? E você já sabe para que é isso aí, né? Eu agradeço muito. Uma das coisas, eu vivi na Austrália, trabalhei em alguns países e eu estou tão surpresa quando me pedem para falar do sistema americano de esporte. As pessoas ficam muito interessadas em copiar o sistema americano de esportes. E antes de mudar para a Austrália, eu achava de verdade. Tem uma frase nos Estados Unidos que, bom, um peixe não sabe que está molho na água, né? Acho que vocês talvez entendam. Então, eu, na verdade, não conhecia nada além do sistema americano de esportes, não achava que era bom. E agora que eu conheço outros sistemas esportivos, um pouco mais alto. Eu tenho grandes preocupações com o empréstimo do sistema americano de esportes. Então, o que eu quero fazer nesta noite é falar um pouco sobre o empréstimo, não somente do sistema americano, mas de qualquer outro sistema de esportes, e como nós decidimos aquilo que deveríamos emprestar se fôssemos emprestar algo e aquilo que poderia ocorrer em termos de problemas, né? Então, para que todo mundo fique com a mesma base de informações, eu quero falar sobre o objetivo de um sistema de esportes. Então, a maioria dos sistemas esportivos existem por dois fins. Primeiramente, encorajar as pessoas a participar de um esporte. Em segundo lugar, é claro, melhorar o desempenho de elite. Um sistema de esportes deveria permitir ambas as coisas. E eles nem sempre são consistentes uma com a outra em termos de metas. Então eu gosto de usar essa pirâmide, em que a participação ocorre em uma base ampla, na base da pirâmide, e que nós selecionamos os melhores atletas e aqueles de melhor desempenho, né, chegando até aqueles de desempenho de pico no topo da pirâmide.
Então, a pergunta é, será que nós deveríamos emprestar algo do sistema americano de esportes? E eu acho que se formos falar sobre isso, nós precisamos perguntar isso. Se nós acharmos que isso é uma boa ideia, então o que é que deveria ser emprestado? Então, como é que a gente garante que aquilo que é emprestado deveria funcionar? E isso é o mesmo que os Estados Unidos emprestado de outros lugares. Eu trabalhei na Austrália em alguns lugares, então eu preciso aqui homenagear os americanos aqui, não é? Os australianos aqui. E o sistema deles é muito centralizado, é quase o oposto do sistema americano. Então, eu vou falar um pouco dessa perspectiva também ao falar nesses slides. Vamos pensar nisso. Nós emprestamos o quê? E tem duas partes nessa pergunta. Será que vamos emprestar? E, em segundo lugar, vamos emprestar dos Estados Unidos? Será que faz sentido? Então, se nós... Então, a questão é, se você for emprestar, a pergunta é se o contexto importa. O que é que existe no contexto que talvez precise fazer uma diferença no sucesso de emprestar de um sistema para o outro. Então, você vê todos os tipos de problemas e a maior parte deles envolve má informação. Então, nós estamos copiando algo de um sistema esportivo que responda a algo que não ocorre em nosso país. Eu vou lhes dar alguns exemplos de como isso pode ocorrer. Na Austrália, eles têm um sistema muito forte de institutos de esportes. Nós não temos isso, né? Por exemplo, nos Estados Unidos. Mas nós também não temos o isolamento geográfico e os atletas rurais da mesma maneira como a Austrália. Então, olhando as peças desse sistema, talvez você possa dizer que a Austrália é bem sucedida, então nós todos deveríamos ter institutos de esportes também. E talvez essa resposta não seja bem entendida, né, daquilo que é feito de fato. E uma das coisas que nós dizemos que fazemos não é sempre aquilo que nós fazemos de fato. E se eu disser para você, nós estamos fazendo isso aqui nos Estados Unidos, ou seja, como é que você sabe? Você precisa de fato entender isso, você precisa ir ver você mesmo. E eu lhes garanto que tudo vou lhes contar, pelo menos é verdade, tá? E quando você começar a emprestar de um outro sistema, limita a maneira como você pensa. Então, por que simplesmente emprestar? Por que não criar algo? Eu vou falar sobre essas coisas à medida que avançamos. Meio que são os meus tópicos perigosos, né? E a segunda parte da pergunta foi, vamos emprestar dos Estados Unidos? Ou vamos emprestar dos Estados Unidos? E por que não emprestar algo do sistema brasileiro, do sistema de qualquer outro país, né? Seja qual for. Existe um motivo de não emprestarmos de um e não sim do outro. E é isto aqui que eu falo, né? Quando eu falo dos problemas no sistema americano, as pessoas olham isso aqui. Estas são as contagens de medalhas olímpicas, né? A contagem geral, eu peço desculpas, né? Isso aqui é de antes do Rio, mas aquela barra na esquerda são medalhas conquistadas pelos americanos, daí por alguns outros países, e está vendo ali, eles não chegam nem na linha da contagem média dos Estados Unidos. Se você olhar isso aqui, você pensaria, claro, vamos emprestar, porque isso aqui demonstra sucesso. E talvez você olhe para o nosso sistema profissional de esportes, aqui alguns exemplos de grandes ligas esportivas, e estes são salários médios para podermos apoiar uma variedade de ligas e atletas, ou seja, se você quiser fazer isso, nós pagamos muito. Então, essa é uma forma de sucesso também. Né? Eles que são aqui no lado direito são alguns dos melhores países, né? LeBron James, claro, mais de 30 milhões de dólares ano, né? LeBron James, né? Eu acho que ele já poderia patrocinar todo o esporte nos Estados Unidos.
how much sport E também can we support nós as a country? poderíamos pensar em quantos So esportes nós this podemos graph, this picture actually apoiar gives enquanto you, país. E esta imagem not lhes all sport in our dá country, but it gives uma you some of the imagem não de major todos os esportes no professional país, mas sport algumas franchises and where they're das located, as well maiores as much of our university ligas, né, e onde eles estão So all of our localizados em termos entertainment-based sport de universidades, por spread exemplo, all e todo over o the nosso country. esporte So you could look at de that entretenimento está and go, disseminado pelo "That looks pretty país. good. Né? Isso, We'd olhar, like to isso do aqui that too. parece bom. Can we make E that work? será que isso aqui What are the funcionaria? lessons that have Quais são as enabled that? lições que permitiram chegar a esse ponto? This is the university sports system. Este aqui é um This is, sistema de in my esporte view, universitário. Na one of the minha most visão, unique isso é aspects provavelmente um of the dos American aspectos sports mais system. únicos do Our sistema governing americano. body for university sport is the NCAA. Né, por exemplo, a And I took this NCAA graphic straight from their website. This is their publicou estas informações aqui. material, and E I isto would aqui dare I é call um it material their deles propaganda. e eu até diria que é right? propaganda, So né? it talks Marketing about deles. E este material almost fala 500,000 athletes are fala sobre part of quase the system. 1 milhão de atletas no Sports, sistema. about half a Quer million dizer, athletes. não, There are em almost esportes. 20,000 E há teams quase that 20 participate mil in the equipes NCAA participando competition. nas competições It da is in NCAA, divisions. que são So em we have divisões. Então, division- nós temos Hello? divisão... Está Division falando no 2 microfone? Desculpa. and Division Em 3. divisão 1, But 2 e unlike the club 3, system, they're not in the mas same diferentemente o place. sistema de clubes So não if you fica no come to mesmo the local. University of Se você Illinois, for na Universidade de my university, Illinois, que é a minha we're Division I universidade, school. nós somos uma You have to be universidade at the da divisão top to go 1, there, você tem and que you have to be estar at the no top to topo para participate. entrar e para If you're not participar. quite there, Se you você don't não come chegar to the nesse University of nível, você Illinois, não you entra don't na play sport there. Universidade de You go to a Illinois ou não vai different jogar nenhum university, esporte lá. Você tem que ir para uma maybe outra Division 2, universidade, da divisão maybe Division 2 3. ou 3. They also talk about E how eles many também falam players sobre are quantos supported on scholarships. jogadores And recebem I'll show you some bolsas data a little e bit later, but it's a little eu bit mostrarei misleading. dados, mas é um pouco The cost enganoso, of porque a year's o custo de education um ano de at the educação na Universidade de University of Illinois Illinois is é about de mais ou menos $45,000. $45 mil. Okay, that's tuition, but that's also room and board. E isso também, Only claro, about, exclui 10 to custos 15% of our players do or ensino, mas athletes também are de awarded that hospedagem e full alimentação. amount. Most get a E partial nem todos os scholarship, they atletas get some têm tuition money, uma bolsa they're not gonna get completa, the né? full Muitos package. recebem, por exemplo, So, o valor little da bit mensalidade, mas não, digamos, de hospedagem e alimentação. we Pode have our enganar high um school pouco sports o número. system. So Nós working temos também down um our sistema pyramid. esportivo And this is another no area. ensino médio, The US né? is known Isso aqui é uma for outra área em its que os Estados school-based Unidos são conhecidos, sports. We né? have a long Esse history esporte de of base escolar. Nós temos athletic uma participation, longa história de in our participação high schools, atlética and in some of our junior no high schools nosso or middle ensino schools, a médio, little bit younger age groups. tanto no início quanto So no what you can princípio, see there no is that final. over E nós 5 vemos million que mais young de 5 people milhões de participate jovens through our participam schools. pelas In fact, nossas school support escolas e, de was originally fato, o and apoio still is to nas some extent, escolas a key ainda portion of our é uma development parte system principal do sistema de because desenvolvimento, it's the public schools porque So, são um public sistema de schools are escolas are públicas que supported by our tax dollars. são pagas They're com supported by dinheiro local dos government contribuintes e Okay. So com each of our também o school dinheiro dos districts governos locais. Então, is a cada um dos separate nossos government distritos entity, tem uma and each entidade gets to separada decide do governo e cada what um sport we'll decide have, what qual sport we won't. esporte eles So terão it's ou não. very E localized, é sport muito size. localizado, If muito you look at the other definido graph, por local. it tells you Outro gráfico what lhe diz the major participation is qual é a in sport. participação Football, of principal course, em in the esporte. É US claro que o is futebol americano not real football, nos it's Estados American Unidos, football. tá? Não é o futebol do futebol, that is né? by Como o do far Brasil, our né? Assim, é o most futebol americano, que com certeza participation é sport o is nosso esporte de football. maior participação, o futebol americano. Soccer ends up being fourth, O futebol fica em Soccer quarto lugar, at least que serves both males and females. We do, but football doesn't. pelo menos, né, atende mulheres, né? E mulheres jovens. O futebol Okay. americano normalmente não. So relatively new, Bom, but we are seeing more Isso and aqui more é razoavelmente novo, mas nós estamos success in terms of vendo cada vez participation mais sucesso em termos de our participação Paralympic style athletes. das nossas So, atletas While paralímpicos. this is new and the E numbers ainda que here seja novo small e o still, número we que ainda are seja seeing, muito pequeno, nós já disability vemos sport, adaptive sport in muitos our high esportes schools. adaptados Okay? nas Not nossas so much at the escolas, younger não levels, tanto para os mais jovens, still more club-based than mas ainda anything, baseados nos but we are clubes e seeing that in federações, our mas high já schools. estamos vendo So também notice nas at every escolas. level, Então, we're seeing em some sort cada of nível nós vemos success algum that we can tipo point to de in the sucesso, American né, que system. podemos encontrar So before no high school, sistema americano. before middle school Bom, even, então, antes do ensino at médio, antes da ages high as young school, as nas 3, ideias até
nas idades de is até our youth 3 sports system anos, begins. It's começa já o common nosso to be sistema esportivo. begin at about the age of 5. Normalmente se But inicia na idade de those 5, mas já overzealous existem parents that wanna aqueles get a head pais start, muito zelosos que querem and iniciar até antes. they put their children into usually youth soccer. Eles colocam at normalmente a about age criança 3. para jogar Now, they futebol, do né, activities idade and 3, quase não physical jogam, mas activities. fazem So atividades you can físicas. see this. E você We have vê about que nós 54 temos million aproximadamente children in 54 that age milhões de group, crianças nesse grupo etário and just a little bit over e 36 pouco million of them mais de participate in 36 some milhões way deles in a youth participam de sports alguma setting. maneira de So algum again, if you contexto look at de this, esportes juvenil. you would E se say você that's olhar para pretty isso, good. I wish você we could poderia do that. pensar, uau, muito bom, eu So gostaria de fazer there, isso. you can see on the Então, graphic to você the vê left aqui no gráfico à that, in esquerda fact, que, 2/3 de of boys fato, play youth sport 2/3 dos some point, meninos jogam and a little over half esportes of all girls. juvenis e mais ou menos metade So das meninas. we're a little lagging behind Então, the girls, but as not so mulheres estão um much. pouquinho atrás, mas não é muito. So the big message, Então, a grande if you just look at all mensagem, of né? that, Se você olhar todas success. essas I thought that was coisas, so você vai important, pensar I put the Portuguese sucesso, né? Até coloquei a right? palavra em português aqui no meu slide. Success. Né? That's what you Sucesso, see. né? É o That's que você what vê. E é we tend isso to, que a gente tende the more a obvious pieces ver como a are parte those. mais óbvia, And né? Porque interesting, isso é they're o mais all óbvio. about, they're all based on these Interessantemente, outcomes. tudo é Everything I've baseado em shown you so resultados. E far tudo que eu lhe is an mostrei até outcome. agora é um Numbers of resultado. participants, Números de mostly. participantes, Success in international sucesso competitions. em torneios internacionais. Okay? But is that really Mas isso é, how we de should measure fato, the a success medida of our correta de sport medir o programs? sucesso de um programa And I esportivo? would argue that there's more Eu to it diria que há mais than these coisas do outcomes. que estes And so, resultados. E now I get to do the fun part. agora tell vem a you all the parte problems. divertida, que eu vou contar dos before problemas we para do that- vocês. Mas antes disso, Oh, sorry. ups, So, desculpe-me, então. There's a lot of numbers here. You don't Aqui need tem to look at the muitos números, numbers. não precisam olhar os But números, I tá? just want to remind Mas eu you quero of that gold medal, lembrá-los the Olympic medal slide. daquele slide So sobre we as just look medalhas at de ouro, né? that, Só olhando aquilo, você diria, USA. Estados Unidos, Now, excelente. we start to look E at other things. agora vamos ver So, outras these are- coisas. this is the E medal estas count. são, If you adjust it claro, by as population. contagens Okay? de We're a big medalhas country. por We have a lot of população, né? Ajustar a If you população, nós look somos um at país grande medals com by muita gente. population, Se olhar por medalhas down to por number 37 população, a medal gente count. chega ali a número Okay? 37 So we're em dropping. contagem The de other medalhas. A gente reason cai. we might E be outro successful motivo is de because ser um we're sucesso talvez fairly seja que nós economically temos, nós somos um país de muito desenvolvimento econômico. Então, se a gente ajustar por PIB, uau, cai para 69, então cai So dramaticamente. again, it's Então, talvez nós não sejamos tão bons quanto achávamos e talvez devêssemos não nos acomodar com o sucesso que temos e, de fato, o nosso desempenho internacional tem caído nas últimas this is décadas. the other piece that starts to Outra hint at coisa que começa a indicar, por que importa olhar para o processo e por que você não mede simplesmente por resultado. Este slide, eu trabalhei num projeto do rugby nos Estados Unidos, que é um esporte que cresce muito rapidamente lá. E vocês veem aqui esse gráfico mostrando o crescimento em participação em alguns anos. Então, por que o rugby? Né? Por que eles querem apoio? Olha o seguinte. Essa aqui é a taxa de retenção. E uma das coisas que vocês observam sobre o sistema americano é que ele é muito baseado em idade. Se você jogar rugby abaixo de 18 anos, você joga um tipo de torneio com um tipo de corpo de arbitragem, e eles são separados do restante do sistema. E o sistema universitário é separado do sistema das federações. Então, toda vez que um atleta tem que sair de um contexto de participação para outro, a maior parte deles abandona. E você vê que as setas que vão para o contexto seguinte têm baixíssima percentual, na verdade, permanecendo no esporte, né, com o passar do tempo. Em geral, 4%, menos de 5%, na verdade, chegam a esse ponto de transição. E é isso que você vê, né?
né? Então, eles tendem a ficar nesses clubes. Se você olhar no primeiro slide, você ver o crescimento de participação, você pensaria, sim, ótima ideia, vou fazer isso. Mas se você considera isso aqui, eu não tenho certeza mais se você gostaria de fazer isso, se seria uma boa ideia ainda. Então, o que é o sistema americano? Eu estou colocando aqui sistema entre aspas, porque nós não temos um sistema. Nós temos grupos que praticam esportes. Pouquíssima coisa é sistematizada. E isso aqui é a minha tentativa de entender o esporte americano. E se você olhar essa parte central, isso na verdade parece até um sistematizado, não é? Sistemático. E você observa que é muito baseado nas escolas, nas universidades, mas também nas idades. Então, o nosso esporte começa na juventude e você avança para outro grupo, organização, esporte nas escolas, final do ensino médio, começo do ensino médio, e daí avançando para clubes, e você tem regras diferentes, você pode até jogar com um número diferente de pessoas na equipe. Então, isso é muito diferente, isso não é bom para o desenvolvimento do atleta. E o sistema de esportes nas universidades é um componente muito importante do sistema e controla a maneira como outros esportes funcionam. Eu vou falar disso mais tarde. A gente tem paralelos em que a gente tem desempenho de pico, outros vão mais para esportes olímpicos, e tudo isso tem instalações diferentes. E a questão é quem constrói essas instalações. E, em teoria, nós não temos nenhum dinheiro governamental envolvido no nosso esporte. E o único local em que você vê dinheiro governamental nos esportes nos Estados Unidos é, na verdade, nas instalações, nas escolas, mas não é federal, é local. Eles constroem as escolas, e as escolas têm aí sim seus campos, suas quadras, seus dispositivos de treinamento, muito bons, mas depende de onde você mora. E depende também da riqueza fiscal do distrito. Como eu falei, não dá exatamente para falar de um sistema, sem considerar aqui os técnicos. Eu coloquei aqui esportes para deficientes em paralelo, porque não tem tanta conformação com a rota regular, por assim dizer, do esporte para a maior parte das nossas métodos, e incluir aqui voluntários aqui do lado direito, porque muito do nosso esporte, na verdade, é orientado por voluntários, porque a gente não tem dinheiro governamental. Então, agora acrescentei o seguinte. Eu não sei se vocês conseguem ler, mas aqueles pedacinhos em azul é o nosso sistema de clubes. Você esperaria, que uma parte dos clubes normais teriam digamos, um sistema de clubes, mas até os nossos clubes são baseados em faixa etária, então você tem que mover de um clube para o outro à medida que você envelhece. E muitas dessas associações, na verdade, existem ali para a participação de adultos, então é uma questão completamente separada. Então, participação ao longo de toda a vida é difícil nos Estados Unidos. Aqui, idades, dá alguma ideia. E depois de 22 anos, se você já participou em um esporte e você sabe praticar, além de tênis, talvez, e golfe, você pode pagar por aulas. Quer dizer, você fica sem opções para aprender um esporte na universidade. Então, nós somos uma nação enorme de espectadores. E quando você sai da escola, não tem mais esporte, e eu vou ficar lá sentado assistindo esportes e comendo, bebendo. E por isso nós temos um problema de epidemia de obesidade. Então, isso é mais ou menos a ideia do sistema de esportes. Tudo que a gente precisa saber é que é um caos. É a melhor maneira de descrever o sistema de esportes americano. Caos. E há alguns benefícios no caos, não é? Quando falamos de contexto ou de políticas públicas,
ideologias, não sei, quem sabe não é tão mal, pelo menos para os esportes na América. Não sei para o Brasil. Mais uma vez, será que a gente deveria emprestar do sistema americano? O que deveríamos emprestar? Por quê e como, se fôssemos emprestar? Então, o que tem que acontecer? Nós temos sistemas, procedimentos, e nós queremos que as pessoas se envolvam em esportes, claro. Nós temos sistemas que mantêm as pessoas envolvidas no esporte. Claro que espero que não tenha que pôr em jaulas, como a gente vê no slide. E a gente espera que, à medida que eles melhorem, será que podemos identificar e selecionar esses talentos para que possam trabalhar no seu pico? Então, quais são as bases críticas do sistema de esportes? E isso me pareceu como mágica quando eu mudei para a Austrália. Quando você pensa num sistema de esportes, tendemos a pensar que deve ser planejado, integrado de certa forma, e que deve haver um sistema. Faz sentido, certo? Outra coisa é, quando pensamos em planejamentos, em coordenação, em sistemática, a próxima coisa que consideramos é, bom, então precisamos de um corpo centralizado para que isso aconteça. E não temos isso. Vocês têm mais isso. E a última coisa que eu acho que vem de pessoas como eu e pessoas da academia, é que nós tendemos a pensar em necessidade de certificação, o nosso técnico certificado, quais são as habilidades necessárias. Será que nós podemos ter certeza de que todo mundo tem isso? O que deixa isso mais eficiente, mais profissional, mais efetivo? O caos não encaixa aqui, certo? Então, o que fazemos? Porque eu estou falando até sobre falar em empréstimos do sistema americano, não é? Muito bem. Então, vamos ver quais são as coisas únicas do sistema de esportes americano. E eu já disse, acho que 14 vezes isso, não é? É que não é planejado e não tem coordenação sistemática e às vezes até falta foco. Mas a gente aparentemente está indo bem, né? Veja a parte da nossa participação em Jogos Olímpicos, esportes profissionais. A gente não tem envolvimento federal em esportes. Como é que isso funciona? O nosso Comitê Olímpico é privado. Totalmente. Universidades com parte de esportes, alguns são pagamentos de aluno, alguns são programas que têm dinheiro por si mesmo. Mas, mais uma vez, as instalações são construídas por doadores, cada vez mais doadores, mas nunca dinheiro federal, nunca investimento federal. Isso é interessante. O próximo item. O nosso esporte ocorre numa sociedade supercapitalista. Isso faz toda a diferença em como isso funciona e o que é aceitável e o que não é. E a última parte é que as nossas escolas são críticas, mas são partes independentes do sistema. De modo que, será que são partes do sistema? Bom, tem que ser. Mas será que são coordenadas? Não. Eu não sei qual é a familiaridade de vocês com o sistema de governança americana, mas a gente tem um sistema federal, ou seja, essencialmente, nós temos o governo nacional, mas a gente quer que eles fiquem fora da nossa vida, para que a gente possa fazer as coisas independentemente. Tudo que não for isso, coisa, não sei, exército, etc. Mas a maioria do poder para fazer políticas acaba sendo delegada aos estados. Os estados, portanto, têm mais poder na maioria das coisas, particularmente em esportes. E muitas das políticas são baseadas em políticas estaduais. E a gente não tem muita política pública federal nos esportes, mas
faz com que o sistema americano faça um pouco mais de sentido quando você coloca em um contexto. Então, eu quero voltar naquele primeiro modelo geral que eu tentei falar a respeito do esporte. E eu gostaria de focar na parte de esportes escolares, que está bem no meio. É bem único e afeta ambos os lados dos nossos caminhos escolhidos para esporte. Okay, is that better? Tá melhor? Poor translators. Coitada da tradução lá, tá ouvindo bem, sim. Tá, obrigada. Thank you for your patience. Obrigada pela paciência. So, school sport. Let's Muito go bem. back to school Então, vamos voltar à parte dos esportes escolares. sport. I love infographics. Eu adoro infográficos, hein? Então, essa aqui é uma parte dos nossos esportes de escola. O esporte na escola é importante porque é público. Você não tem que pagar para ir à escola lá, certo? Todos têm a capacidade de ir à escola. Então, na teoria, todo mundo tem a capacidade de participar dos esportes através da escola. Entretanto, o que está acontecendo nos últimos 20, 30 anos? É aquilo que se chama pagar para jogar. Você paga muito pouco para jogar, mas está começando a ficar mais caro, mesmo no setor público, está começando a ficar mais caro para famílias de baixa renda, principalmente. Não sei se vocês conseguem ver o slide, mas se vocês olharem lá os bastões, o azul diz que metade das famílias com uma renda maior do que 60 mil dólares pode participar. Mas, se a sua família não tem esse tipo de renda, você não vai ter tanta chance de participar, mesmo em esportes escolares. E imagina que o esporte escolar está lá justamente para propiciar a todos a chance de ser parte desse sistema. Isso não está, infelizmente, mais acontecendo. Então, vamos pensar, o que a gente pode emprestar daqui? Escolas públicas, teoricamente, alcançam a todos, não é? São de graça ou de custo muito baixo. O governo investe nas instalações de esporte. E são instalações interessantes, locais. E, finalmente, as nossas escolas têm educação física. Então, todos esses são ótimos pontos que deveriam ajudar na equidade, mas tem um porém enorme aí, que é, nós temos um número limitado de vagas. Se você vai jogar basquete, só tem 12 que pode jogar basquete. E tem 300 alunos, como é que fica? 12 no grupo mais velhos, 12 nos mais novos e 12 nos iniciantes. Quer dizer, dá 36 em 300? É um número pequeno. Não é a maior participação do mundo. Tem essa outra coisa que chama pagar para jogar. Mesmo se fosse de graça jogar, para chegar no time você tem que investir. E você tem que investir desde que você tem 5, 6, 7, 8 anos de idade. Então, nosso sistema exige bastante dinheiro, então muito investimento dos pais e financiamento. E a educação física costumava ser o lugar em que você aprende esportes e agora, por causa da obesidade, tem mais foco o fitness. Isso é um problema? Não. Mas o que eles estão aprendendo? Onde estão as habilidades esportivas quando eles vão se expor a esportes?
Então, não está acontecendo tanto na sala de educação física, mas e governo local? Bom, o governo local, eles têm investimentos que vêm de impostos de propriedade. Esse aqui é o estádio na esquerda de ensino médio. Veja só, isso aqui é futebol do ensino médio. É super lindo, melhor do que algumas universidades. Nossa, isso é enorme. Aqui na direita, nem consigo chamar de estádio. Era o lugar onde eu estudei. E no meu tempo, quando eu estava lá, era pior ainda, né? Não tem nem anteparos em volta. Então, a equidade nos esportes é uma função dos impostos locais. E a gente vê isso por todo o país. Eu não vou ler isso aqui, mas tem uma lista enorme de questões potenciais com os esportes na escola nos Estados Unidos. Então, eu volto para essas partes. E a questão é, será que vocês deveriam emprestar isso? E o que vocês deveriam emprestar isso? Será que as escolas de vocês são financiadas do mesmo jeito? Senão, não faz sentido copiar o nosso sistema. O que a gente tem, o que a gente nem entende bom. E quais são as políticas a respeito de educação física? É sobre fitness ou sobre esportes? E não só a questão de ver variação de programas, mas há lugares em que, se você quer jogar e tem mais gente interessada, você cria outro time, não é? Faz sentido. Mas não está acontecendo no nosso sistema. Então, todas as coisas que limitam o desenvolvimento de atletas e de esportes são negativos. Em alguns lugares, realmente, você não tem permissão de participar em esportes de clube, ao mesmo tempo em que você participa em esportes de escola. Então, tem aí uma colisão de cultura, não é? Natação é problemático, porque muitos dos treinadores do ensino médio não têm bom treinamento. Então, às vezes, eles são de um clube, ele tem um treinador bom, eles não querem que eles nadem pela escola do ensino médio, porque eles vão ter que desaprender o que eles estão aprendendo lá. Então, você veja, tem problemas até com o treinador no nosso país. Então, vamos pensar em esportes de clube. Americanos não são iguais aos outros do mundo. Esses esportes nos Estados Unidos são muito caros. Eu não tenho aqui, mas alguns pais de crianças de 8 anos de idade, 9 anos de idade, estão gastando algo como $10.000 por ano nesses esportes, porque envolve viagem, treinamentos especiais, especializações e treinamentos numa colônia de férias de verão, etc. Será que eles estão próximos, prontos para isso ou não? Tudo tem a ver com o investimento. E você, como pai, acaba investindo nisso. Ir além aqui significa estar em uma universidade, normalmente por uma bolsa da universidade. Se você pensar em $10.000 por ano, por 10 anos, é um monte de dinheiro. Você acha que esses pais conseguem pagar a universidade? Sim, então algo mais está acontecendo aqui. Tem alguma coisa a ver com prestígio que envolve essas decisões. E não sei se vocês conhecem a 90 Eyeball Series, não sei se é familiar para vocês. Eles escolhem os melhores jogadores de basquete de ensino médio do país todo. Eles reúnem esses times e eles competem num torneio, alta performance. Mini times de estrela, mais ou menos. A questão desse torneio é que não necessariamente aí você está falando do desenvolvimento do jogador, mas performance individual
do jogador e a habilidade de ser visto por um olheiro. Então é uma mudança. Esses atletas estão jogando para se mostrar individualmente, mesmo num esporte de time, porque eles têm que se destacar para que eles passem para o nível seguinte. Então, você precisa ser um talento identificável. Então, esse aí é um grande problema também, porque tem a ver com a bolsa de estudos, né? Eu acho que esse é o Kevin Garnett. Não sei se tem alguém fã do basquete aí. Ele é um jogador super famoso e ele disse que ele tem um time que se chama AAO e ele disse que essas crianças não estão aprendendo nada. E muitos atletas têm problemas com como os atletas estão sendo desenvolvidos para a próxima geração. Eu não quero ler tudo o que está escrito aqui, mas o que ele está dizendo é que essas crianças estão sendo tratadas como superstars. E daí eles estão estragados, eles não estão trabalhando duro como eles deveriam. As pessoas têm que ganhar esse direito. Tem que fazer com que eles sejam valiosos. Muito bem. Aqui estamos falando dos dois lados de uma equação, o que acontece na universidade e o que acontece no nível mais jovem. Nossa, eu não sei quanto tempo eu já estou aqui falando. Eu estou aprendendo uma nova palavra em português, que é fim. Essa eu já aprendi também. Muito bem. Então, estamos falando aqui dos esportes jovens. É uma coisa cultural, não é? Eu já falei disso. E eu estava falando aqui sobre o que você pode emprestar e o que você não pode. E você tem a questão do que pode ser aceitável no meu país e aqui não. No contexto de esporte, a gente tem muito ênfase em risco e até a polícia já foi chamada. Porque eles viram crianças de 12 anos, 10, andando com a bicicleta na frente de casa. Chamaram a polícia. Por quê? Porque é perigoso andar de bicicleta na frente de casa? Quer dizer, isso é maluco? E eles estão chamando a polícia por causa disso. Não é piada. Isso é o que tem acontecido. Então, se você tem um medo excessivo assim, e daí a gente tem políticas públicas assim, que não são de esporte, sobre o que as crianças podem fazer, supervisionado o tempo todo, isso é absurdo. Quer dizer, isso muda a maneira como as crianças vão fazer esportes. Nós também um valor americano muito forte, que é alcançar as coisas. Isso quer dizer, eu tenho que fazer todo o possível para ajudar o meu filho a chegar a ser um superatleta. Isso significa, vou colocar você em times organizados, em lições, em aulas pagas, em ter enfim, é um modelo de investimento. Está vendo esse play ali no meio? Foi-se embora. Você não vê crianças na rua brincando, play de brincar nesse sentido. Eu tenho os meus alunos, no verão, eu levava os meus alunos para fora para jogar basquete. Não, para ver se as pessoas estavam jogando basquete na rua. Não podiam estar fora de casa sem os pais. Então, como é que eles vão desenvolver alguma dessas habilidades? E habilidades não só do esporte, hein, de vida, se eles não jogarem, se eles não brincarem. Como eles vão aprender a negociar? Como eles vão experimentar habilidades potenciais se não há contextos informais? Alguém está sempre olhando? Então, no esporte, eles não estão tomando nenhum risco, não é? Você pode ser o teu jogador, fizeram todas as coisas malucas. Você vai tentar também? Bom, se você está num time organizado, você não pode fazer as coisas malucas, não? É proibido. Você não pode ousar. É um desenvolvimento de habilidades limitado. Olha as faces aqui. Felizes, né? O esporte organizado. Parece feliz?
Não tanto. Então, esportes organizados estão atrapalhando os nossos esportes de jovens. E a gente vê sinais assim, lugares em que os jovens vão jogar. Eu sou de Chicago. Você veja, eles dão ice hockey, né? Isso é para os pais, não sei, crianças de 6 anos. Eles são crianças, isso é um jogo. Os pais devem dizer, legal para todo mundo. Peraí, os juízes são humanos, eles provavelmente não estão recebendo nada. E você e o seu filho não vão jogar para os Blackhawks, entendeu? E isso fala um pouco dos nossos esportes de jovem. Muito bem. Então, esse é o dinheiro envolvido nos nossos esportes de jovem. É até $10 mil, não é? A gente tinha tênis. Os meus alunos estavam estudando jogadores de tênis, não é normal, mas uma das famílias vendeu a casa porque eles tinham meninos de 12 anos para que eles pudessem viajar pelo país e participar dos torneios de tênis. Maluquice total. Eu acabo sempre falando de dinheiro, né? Lembra que eu falei que a gente é uma sociedade capitalista? Dinheiro fala. E assim, o que vocês estão vendo aqui? Isso aqui dá um senso de quem pode jogar. Esse aqui é o laranja. São famílias que têm 100 mil de renda anual ou mais. Os de menos de 100 mil, vejam aqui a porcentagem deles que consegue fazer esporte. Isso aqui no nível básico. Então, a gente tem problemas aí. Aqui, nossos esportes parecem profissionais. Não sei se é bom. A gente está dando um valor excessivo a esses jovens. Assim que você interage, assim, esses são os técnicos berrando com os alunos. A gente vê isso na mídia. Esses não são técnicos de verdade, né? Mas é para representar o que está acontecendo. Então a gente tira a diversão e se a ideia é que a gente mantenha as pessoas envolvidas por tanto tempo para que elas tenham interesse depois, naturalmente, então isso é um grande problema. E aqui, a gente tinha que pensar em gente feliz, não é? Eu mostro esse slide aqui porque os técnicos fazem muita diferença. Tem a certificação de técnicos aqui, qualquer um pode ser técnico nos Estados Unidos, na maioria dos espaços. A gente não importa se você tem uma certificação ou não. Alguns esportes têm programa de certificação, mas a maioria não. Então, isso aqui dá uma ideia. E se o treinador acha que ele tem capacidade, tudo bem, ele vai lá e faz. Então, não é surpreendente que na nossa pirâmide a gente tem um sistema em que a gente está mandando as pessoas embora e não mantendo as pessoas. E é um milagre que nós tenhamos esse tipo de performance. Então, forças de mercado, ok, fazem grande diferença. O futebol dominado pelas casas já com mais renda. E aqueles que realmente precisam para chegar na universidade, eles não conseguem as bolsas. Porque você não era bom o suficiente, você não conseguiu investir. E é muito importante isso para a população latina. Eles estão em desvantagem. E pouquíssimos estão jogando na universidade. Então, é assim que o capitalismo funciona. Bom, já te falei as coisas ruins, né? Mas quais são os pontos fortes? É que alguém vai pagar por isso e alguém vai fazer isso funcionar. Alguém já ouviu falar de slam ball? É o basquete nos trampolins, é um esporte louco. Foot golf, você já ouviu falar? Alguém vai pagar para fazer? Beleza, vai ter esse programa. Então, esse é o lado positivo.
das forças de mercado, mas veja, você tem que ter dinheiro para que isso aconteça. Então, se você realmente se importa com o desenvolvimento de um sistema de esportes para todos, para descobrir grandes atletas, você não pode fazer com que seja só para quem pode pagar. E voltamos para aquele slide do NCAA. Isso aqui é uma ideia de quantas pessoas conseguem chegar lá jogando na universidade. Então, se você falar em todos os esportes, 2% apenas dos atletas chegam ao nível de universidade. Então, é meio que um problema, não é? Está dando a ideia de que você tem uma bolsa na universidade, mas qual a probabilidade disso? É muito pequena. 2%. Perseguir o sonho, isso pode ser o resumo, não é? É isso que vocês querem emprestar a gente? Eu acho que não. Sonho ou é pesadelo? Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso sistema de esporte na universidade tem pouquíssimas bolsas. Se você é atleta, você não pode trabalhar fora. Você só pode fazer o seu esporte. Se alguém te oferece carona, você não pode pegar. Se alguém quiser te pagar uma refeição, você não pode. Você fica desqualificado. Então você não pode ter lucro disso, dessa posição que você tem. Então pensa, você vai ser um jogador de futebol, de basquete de elite. Por que você precisa de educação na universidade para ser isso? Não. O NCAA limita o treinamento a 20 horas por semana. Você pode ser um atleta de elite com 20 horas por semana? Nunca. Especialmente não quando você também tem que estudar, não é? Então, cuidado com o que vocês pegam emprestado. Entendam o que vocês pegam emprestado. Parece bom ter todos esses atletas na universidade, mas será que a melhor maneira de desenvolvê-los é essa? Eu acho que isso a gente devia estar pegando de vocês emprestado. E a última parte. Chegamos aqui ao pico. Estou falando das ligas esportivas profissionais. Vocês pensariam que eles deveriam investir em desenvolvimento de esporte? Então, quase nenhum deles faz isso. Eles têm as universidades cuidando disso, eles não pagam as pessoas, eles nem podem interagir com eles. Então, como é que isso é um bom sistema de desenvolvimento? No NBA, recentemente, em 2011, eles tiveram a G-League, que era a Liga de Desenvolvimento, e agora a NBA feminina não tinha desenvolvimento em investimento em desenvolvimento. E a NHL faz um trabalho razoável até por quê? Porque há muito pouco ice hockey participando nas universidades. Então, os outros esportes deixam a universidade pagar por todo o desenvolvimento, sem problema. Não importa, não me espanta que façam tanto dinheiro, não é? Estamos vendo o desenvolvimento de algumas novas ligas no nível profissional. Então, eu vou parar com... Deixa eu ver se eu acho o meu slide. Nosso sistema centralizado que é melhor do que dos sistemas de mercado livre. Pergunta ruim, hein? Porque você tem o que você tem. Você tem que trabalhar com o que funciona melhor de cada sistema. Eu diria que, entretanto, se você vai pensar nas escolhas do nosso sistema, o que um sistema centralizado te dá, o que um sistema de mercado livre te dá, no mercado livre você vai ter mais inovação, tipos de programação, mas no centralizado você vai ter mais consistência de treinamento através dos níveis. Mercado livre você vai ter mercado geral, claro, você vai ser melhor para recrutamento e retenção,
para dar o que as pessoas querem, mas, entretanto, o sistema centralizado pode ser melhor para a transição. Então, mais uma vez, emprestar ou não emprestar? Essa é a pergunta. O que vocês precisam considerar? As estruturas que tomam lugar. Por que as estruturas tomam lugar? Será que isso é um artefato histórico? Se há um potencial para que isso encaixe na sua cultura e no sistema que você já tem, se há um potencial para mudar isso e fazer funcionar. Então, você tem que considerar o contexto sociopolítico e como isso cria contingências que você deve conseguir primeiro identificar e depois abranger no seu sistema. Considere a cultura. Eu quase tenho vergonha de dizer isso, mas porque eu sou uma pessoa de gerenciamento de esporte, a gente pensa em melhores práticas, não é? Mas melhores práticas qual é o melhor em uma situação em um determinado momento. Veja que a ideia de melhores práticas não é inovação, é cópia. Então, eu vou deixar com vocês isso. Cuidado com as melhores práticas quando vocês pegam emprestado. Muito obrigada por sua atenção. Thank you very much. Dr. Green, I would like to invite you to join me here on the table so we can probably answer a couple of questions. We have a couple of minutes. Agora a gente vai ter alguns minutos para perguntas e respostas. Se tiverem perguntas, parece que elas foram feitas por escrito e podem ser entregadas aqui. Ou levante a sua mão e daí você pode fazer sua pergunta. Se fizer a pergunta em português, nós podemos fazer a tradução para a palestrante ouvir em inglês. Okay, you have one on that? This question is going to be in English. This question is going to be in English. Or actually, Ms. Crane, this is a translator. Just The inertia of the public sector. And I did. Oh, sorry. Can I pose a question? Yes. Move the phones a little bit. Can you move the phones? Oh, sure. He's asking if the private investment in sports have been provoked the inertia on the public sector. Okay. And he's curious about it because in Brazil there's a little private investment and little public investment as well. Eu só vou traduzir para vocês a pergunta que a gente recebeu aqui pela internet, né, que vem do Danilo. Ele pergunta se os investimentos nos esportes têm provocado inércia no setor público. Ele ficou curioso quanto a isso, pois no entendimento dele, no Brasil, há investimento privado e pouco investimento público também. Então ele faz essa questão, eu traduzi e vamos ouvir a resposta. Obrigado. Sim, essa é a resposta curta. De fato, uma das coisas que ocorre no nosso sistema é nós temos um setor público de recreação muito forte, especialmente nos esportes, e houve uma mudança no sentido de cobrir as despesas, por assim dizer. Então, à medida que no setor público houve mais ênfase na cobertura dos seus próprios custos, as instalações que são de propriedade do setor público estão sendo alugadas para setores, para organizações desportivas do setor privado, né? Então, acabou forçando para fora a nossa área de recreação para equilibrar as finanças. Então, a recreação pública acabou sendo comprometida pelo nosso esporte no setor público, no privado.
Então, a pergunta foi quais partes do sistema brasileiro poderiam ser exportadas para o sistema americano? E, de fato, tem os mesmos problemas, né, no sentido de que eu não tenho uma compreensão profunda do sistema aqui, mas eu vou tentar. E a minha resposta inicial seria que a capacidade de jogar, brincar ainda existe, e então vocês não têm a mesma falta de criatividade no seu esporte que nós temos nos Estados Unidos. E eu não sou uma grande fã do futebol, mas a minha impressão, pessoalmente, é que o futebol americano é muito bom no sentido de jogo já estabelecido, no sentido de criar um jogo, né? E acho que isso é uma coisa que nós poderíamos, né, realmente ter como benefício, né, da maneira como você treina, esse tipo de formas mais criativas, informais, né, no seu sistema. Bom, a pergunta é sobre os centros nacionais de treinamento, especialmente aqueles que afastam atletas dos seus lares para treinar, né, os jovens. E nós não fazemos muito disso, né? Pelo nosso Comitê Olímpico nos países, os jovens fazem mais disso. Mas nós temos instalações de treinamento. Bom, talvez vocês tenham ouvido falar, né, que nós temos muita até controvérsia, né, na ginástica feminina, né, de abuso sexual das atletas, né, que ocorreram nessas instalações. Mas vocês precisam entender que a capacidade de atingir o sonho olímpico para muitas das nossas famílias e dos pais, os pais investem no envio dessas crianças a esses lugares. Alguns são privados, pais paguem, alguns poucos são patrocinados pelas entidades nacionais, governamentais, e em muitos casos a ginástica na verdade é uma exceção porque os pais não podem ficar lá, mas você tem um pai que na verdade muda, né, de casa e fica, outro pai ou mãe permanece em casa. Então realmente essa que é a questão, né? Digamos, uma família tem que ter uma situação financeira boa para poder ter moradia em dois lugares. Então, eu não sou uma grande fã, né, realmente, de jovens de menos de 16 treinarem nesses centros nacionais. This question is in English, so I'm going to try and speak slowly for translators to be able to speak, as it has many stages. Ok. Eu tenho duas perguntas. Na apresentação, a senhora destacou os problemas do sistema não americano. Mas o fato é que os Estados Unidos se destaca na excelência no esporte de alto rendimento. Então, eu gostaria de perguntar que boas práticas a senhora identifica, né, a que a senhora atribui essa excelência e que boas práticas, que programas a senhora poderia destacar justamente para o desenvolvimento do alto rendimento, do expertise dos atletas. A segunda pergunta é se a senhora poderia citar alguma boa prática de algum estado, de alguma localidade, justamente no programa para um esporte mais de participação, mais para a comunidade, mais para todos. Sim. Então, a primeira pergunta sobre excelência. Sim, você está certa. Eu, de fato, até enfatizei demais o lado negativo. Claramente, os Estados Unidos têm sucesso no treinamento de atletas de alto desempenho, mas eu atribuo isso ao nosso sistema baseado em mercado, do fato que se um programa
Se uma atleta não estiver avançando, progredindo no programa, não tiver, digamos, um técnico que eles acham que precisam, eles vão para outro lugar. Então, então eles votam com seus pés, por assim dizer, eles têm escolhas. E quando você tem essas escolhas, você tem um alto nível de concorrência entre os técnicos, clubes, equipes, programas, e eles constantemente trabalham para conseguir os melhores, treinar os melhores, eles roubam atletas uns dos outros, técnicos também. E existe a ênfase em inovação e o que podemos fazer de melhor e melhor, para manter os atletas e atrair atletas para tornar o nosso negócio sustentável. Precisamos atingir as necessidades dos atletas. Então, essa ideia de um modelo de negócio, assim, que se quisermos ter sustento, nós temos que, de fato, cumprir as nossas promessas, entregar o que prometemos. Acho que isso é parte desse sistema de elite, do sucesso desse sistema de elite nos Estados Unidos, da concorrência em si. E a segunda pergunta é sobre essas melhores práticas de nível local. Eu vou lhe dar um exemplo que é meio que, na verdade, um exemplo enganoso, porque é numa comunidade muito rica. E quando eu estava na Universidade do Texas, nós tínhamos uma cidade que eles tinham um imposto muito alto, com lindas instalações, mas eles decidiram, com o esporte de juventude deles, era não simplesmente prover a concorrência, a competição de alto nível e treinamento de alto nível, mas eles incorporaram no seu clube aquilo que eles chamaram de Semlock Nights, ou seja, era tipo no beisebol, eram beisebol, por exemplo, para crianças, e eles se reuniam e brincavam, eles podiam inventar, criar as regras de diversas áreas, idades, e esse tipo de cenário era muito interessante para as crianças decidirem e até fazer progresso sem alguém mandando, ou seja, ter autonomia sobre o próprio processo de desenvolvimento. E uma das coisas que essa localidade fez é que toda sexta-noite eles abriam suas instalações para os membros, para os sócios do clube, qualquer um da comunidade que gostava de participar. Eles falavam para os pais que os pais não podiam dizer nada, eles não tinham direito a dizer nada, não podiam falar nada, eles podiam ir assistir. É claro que os pais não faziam isso muito bem, eles acabam dizendo para os pais não irem. Mas as crianças brincavam, jogavam, faziam times, criavam regras, e eles se tornaram o nome tal e o nome tal, e eles tinham, de fato, uma das coisas muito interessantes, que eles, de fato, demoraram ali umas 3 semanas antes deles, de fato, entenderem que eles podiam jogar, brincar, e fazer bobeira, e se divertir, e tentar coisas diferentes. Eles ficavam olhando para aquilo que os pais queriam, deles, por isso que eles acabaram não deixando os pais irem mais, Acho que isso foi muito bom na comunidade. E se você tiver boas instalações, se você não tivesse boas instalações, não sei se teria funcionado da mesma maneira, claro, Tem uma pergunta. In English. So, being from Australia, Você, claro, conhece o modelo atual e na Austrália. E da nossa perspectiva, parece que o modelo australiano é muito bem sucedido, considerando o número de medalhas e o problema social que eles têm com os aborígenes e os problemas que eles têm com distribuição da população e a renda também. Mas movendo um pouco o foco do modelo dos Estados Unidos e saindo para o modelo australiano, o que seria um bom exemplo que poderíamos adotar aqui? Porque alguns países, de fato, são muito surpreendentes por causa do trabalho que eles estão desenvolvendo, seu sucesso nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas, ou nas Olimpíadas de inverno, Eu posso tentar alguns comentários, O sistema australiano, eu de fato me apaixonei pelo sistema australiano e eles são muito bem-sucedidos, para uma população pequena. E eu acredito que uma das maiores diferenças é, de fato, o investimento governamental no esporte. Eu estive na Austrália para a Olimpíada de Sydney e houve muito paralelo com aquilo que aconteceu aqui no Brasil.
E eles inventaram pesadamente na preparação para os jogos, nos esportes de elite, em especial nos técnicos, no treinamento, nos programas para atletas potenciais. Então, toda a identificação de talentos, né, foi muito acelerada. É claro, eles tiveram resultados desiguais, mas uma vez que os jogos terminaram, o investimento do governo nesses esportes de elite diminuiu muito, né? Então eu não sei se estou dando um bom conselho para vocês aqui, tá? Mas o que de fato aconteceu é que eles reinvestiram em participação no país todo, não somente na juventude, mas em todas as faixas etárias. A Austrália também está vendo esporte do setor privado, né? Está chegando lá também. E agora eles meio que têm 2 sistemas. E o bacana é que eles continuam a investir em instalações, locais, e isso faz uma grande diferença em oportunidades no país todo. Eu não sei se dei uma boa resposta, né? Mas acho que é a melhor resposta que eu poderia dar nesse momento. Muito obrigado por sua palestra e em nome da organização nos pediram que lhe desse este pequeno presente de demonstração da nossa gratidão e um certificado e eu encerro a sessão. Muito obrigado por terem vindo e eu tenho certeza de que a professora Green ficará aqui. Se vocês tiverem outras perguntas que não puderam ser expressas em público, por favor, converse com a professora pessoalmente aqui. Ela tem certeza que ela terá prazer em responder essas perguntas. Muito obrigado. E eu darei o microfone para uma palavra final. Obrigado. Eu gostaria de agradecer, eu estou muito entusiasmada por participar deste congresso e estar aqui e aprender com vocês nos próximos anos. Vocês podem ver que eu acho que o nosso sistema é muito problemático, então eu de fato agradeço por qualquer diálogo que tenhamos nos próximos dias sobre o sistema esportivo aqui e, enfim, na partilha dessas informações. Muito obrigado. O pessoal da organização está convidando todos para participarem do coquetel que será servido aqui no hall da entrada do salão. To the cocktail being served at the entrance to this hall.